Paz seja convosco. Amém. Descansaram de Amós? Descansou? É bom. Cansou das historinhas de Mateus? Agora a coisa vai começar a roxar, hein? Vai começar a roxar, hein? Não adianta ir embora, não. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante dEle, podendo meditar na Sua palavra, glorificar, exaltar e bendizer o Seu santo nome. Estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus. Passamos alguns domingos fazendo toda uma introdução de Mateus. Falamos da sua genealogia. Falamos do nascimento de Jesus, a visita dos reis magos, a fuga do Egito, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Falamos sobre a volta de Jesus do Egito com seus pais. Começamos dizendo a respeito da pregação de João Batista, quem era João Batista. E agora nessa transição o ministério de Jesus começa a aparecer. E você piscar, o chicote estrala. A palavra de hoje tem como título batismo de fogo, destruição ou purificação. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema ministério profético de João Batista. João Batista fez o papel ímpar nas Escrituras Sagradas, preparando o caminho para o Senhor. Um caminho que foi aberto, mas que mais uma vez precisa ser limpo, novamente limpo, pavimentado e preparado, porque o Messias está voltando. Há ruas em que caminho ele vai passar. O trabalho que eu estou, ele tem que ser proclamado. Todo povo, credo, raça, tem que ouvir falar dele, pois ele está voltando. Os sinais, eles estão patentes a todo olho, e o retorno dele é iminente. Cada vez mais nós vemos as heresias se multiplicando. Vi com muita tristeza hoje um vídeo de um pastor muito conhecido reconhecendo o ministério do profeta Mirim. E eu fico olhando para aquilo e fico imaginando, poxa, o cara tem 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, e o cara não consegue ver que aquilo ali é só um show, que aquilo é só uma forma de enganar as pessoas. E o que acontece é que, mais uma vez, o que é errado é certo e o que é certo é errado. E quando nós vemos a internet em especial, é um celeiro. O Brasil, em vez de ser um celeiro de missionários, é uma palavra que tem profetizada sobre o Brasil desde a década de 60, ele tem sido um celeiro de heresias, em que cada esquina você encontra uma palavra que não é de Deus. E aquele pastor falava que o pessoal da Umbanda não fala mal da Umbanda, o pessoal do Bolsonaro não fala mal do Bolsonaro, o pessoal do PT não fala mal do PT, mas o cristão fala mal do cristão, como se aquele menino fosse cristão. As coisas que fala. E a gente tem que começar a se posicionar, e essa palavra de hoje ela tem muito a ver com isso, com posicionamento. Batismo de fogo é algo que nós, quando entramos nas igrejas pentecostais, nós buscamos, sem saber o que é. A gente vê a manifestação em Atos capítulo 2, verso 8 em especial, e a gente acha que ali é o batismo de fogo. E aí o batismo de fogo é você pular, é você dançar, e eu não tenho problema com isso, mas você pula, dança, e aí você continua tendo os mesmos procedimentos, você fala as mesmas coisas, você age e reage da mesma maneira. Que batismo é esse?
Um batismo que faz com que as pessoas caiam e levantem as mesmas. Um batismo que faz com que o cristianismo vire uma grande piada. Mas o batismo de fogo, ele tem duas funções. Ou ele destrói ou ele purifica. De qualquer jeito, a ação do batismo de fogo, ela machuca e dói. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. Assim diz a palavra de Deus: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos, Pai querido, te agradar, te agradecer por mais essa oportunidade que temos de estarmos na sua casa. Precisamos, Pai querido, da tua luz, da tua direção. Precisamos da tua instrução. Não queremos, Pai, ser encontrados como perdidos, como aqueles que não são filhos. Pai, nos dá sabedoria, entendimento e capacitação. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ser instruídos pela tua palavra. Peço, Pai querido, que o Senhor me ajude a ser um instrumento nas tuas mãos nesta noite, para trazer a nós todos um recado santo aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia perto, você vai usar ela bastante hoje. Dois versículos que parecem muito simples, mas que eles têm uma profundidade muito grande. A gente, até semana passada, falávamos da condição de João Batista, e vamos continuar falando dele, mas ele começa a tirar o foco dele. Ele que era uma pessoa que veio realmente para preparar o caminho do Senhor, havia proeminência sobre a vida dele. Haviam 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento, e ele é o profeta. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Era uma simbologia, nós falamos na semana passada. A pessoa que era judia, ela não se batizava. Não era a regra. A regra era que os gentios, pessoas que não conheciam a Deus, se arrependiam dos seus pecados, iam lá e tomavam um banho sozinho. Mas João Batista vem institucionalizando essa questão do batismo com arrependimento. Mas ele olha e fala: o importante não é esse batismo ele tem que ocorrer, amém. Ele é importante, amém. Nós temos que ser batizados nas águas, amém. Mas entenda que o mais importante que isso é o crer. E a partir do crer, e não a partir das águas, acontece o arrependimento. E ele fala: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Em outras versões falam que eu não sou digno de desatar ou desamarrar. E ele fala no final do verso 11, dizendo sobre esse batismo com o Espírito Santo e um batismo com o fogo. Podemos logo de início detectar um esforço consciente para subordinar a si mesmo João Batista a Jesus. Ele não é importante. A minha igreja não é importante. A minha denominação não é importante. A minha pessoa não é importante. Importante é a figura de Cristo. Em João 3,30, João Batista ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. As pessoas olhavam para João Batista como se fosse um ministério concorrente de Jesus. E muitos ministérios dentro do cristianismo acham que eles são concorrentes. A minha igreja ela tem que ter mais membros, a minha igreja tem que falar isso, tem que falar aquilo. Nós temos uma diversidade muito grande de ministérios. Eu não tenho problema com isso. Nós temos diversos tipos de ministério. O meu ministério é um ministério composto de diversas facetas.
Não é um ministério comum, não é normal, entendeu? As pessoas que eu atendo, as pessoas que eu trabalho, cuido muito de pastores, pessoas que estão com dificuldade, eu acabo ajudando. A gente tem esse ministério com a faculdade. Então, cada ministério, ele é um ministério. E o de João Batista, ele era importante, mas não era mais importante do que de Jesus. João Batista reconhece a importância de Jesus Cristo em superar a sua própria importância. Ao fazer isso, a importância de João tem que diminuir. Toda vez que você entender que você é o centro, Jesus, ele fica ofuscado. Espero que em algum momento Deus ele possa nos utilizar com milagres e maravilhas, com curas, mas o foco não somos nós. E quando você olha a fachada das igrejas, você percebe que o foco não é Cristo. O foco é trazer as pessoas para alguma coisa que a pessoa está oferecendo, como se fosse uma feira, como se fosse um mercado, como se fosse uma loja. Nós estamos aí no Dia das Mães, entendeu? Em que vai ter essa concorrência toda e que as pessoas elas vão oferecer todo tipo de serviço. Jesus Cristo ele não é algo a ser oferecido nesse aspecto. Olha, pega aqui que está barato. É a última oferenda que eu vou dar, oferecimento que eu vou fazer para você. Está acabando. Experimenta. Não, Jesus não é isso. Jesus é o melhor, é o maior, é o mais importante, é o autor da vida. É alguém que, se você não o tiver, você vai passar por um batismo de fogo, mas dentro de um sentido destrutivo. A glória deve ser dada a Jesus, e a importância do indivíduo deve ser secundária. Sempre que você falar de alguma coisa em relação ao cristianismo, não coloque o foco em você. O foco é Cristo, você é simplesmente secundário. João Batista, como preparação para o arrependimento, ele batiza. Jesus, ele batiza para o cumprimento da palavra, mas ele batiza com o Espírito Santo e fogo. Nós vamos trabalhar bem a fundo esse contexto dessa diferença. Mesmo quando Jesus começa a pregar, ele também exige o arrependimento. Mateus 4,17. Fica esperto aí na leitura da Bíblia. Mateus 4,17. Pode deixar ele passar, não há problema não, tá? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós já falamos que Mateus, ele trata reino dos céus, porque como ele está falando com judeus, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Então o arrependimento não é algo que acontece um momento na sua vida, mas é uma sequência de arrependimentos por toda a sua vida, que ela anda em paralelo com a santificação progressiva. João quer contrastar seu batismo com o daquele que vem depois dele, e esse alguém ele é mais poderoso do que ele, assim como o seu batismo. Interessante observar essa forma de apresentação que não é comum, pois primeiro se fala do mestre, para depois se falar do discípulo. E por que se fala de João Batista? Porque ele está realmente preparando. Quando quando eu vou fazer um casamento, a primazia do casamento não é o noivo, é a noiva. Então a gente faz toda uma preparação, mas quem entra primeiro é o noivo, pelo menos dentro do nosso contexto ocidental. Dentro do contexto anterior era o contrário. Não havia essa condição, mas a noiva, ela tem uma importância. Ela se prepara, ela fica mais bonita, ela se veste de branco, coloca um véu. E tudo isso é para mostrar uma tipificação, para nós entendermos como nós temos que nos apresentar diante do Senhor. E aí começa o arroxo exatamente em como você está como noiva diante do Senhor. Você está sem mácula, sem ruga? Você está com o teu vestido branco ou seu vestido é vermelho? É preto? É champanhe? A tua roupa está suja? Você está com os botões mal apertados? Está gordinho, gordinha? Como é que você está? Essa é a condição do aparecimento do Messias. Como nós temos que estar perante Ele. Pelo fato do ministério especial de João ser o de anunciar a figura escatológica, escatologia tem a ver com o fim dos tempos do Messias, ele não pode fazer outra coisa a não ser precedê-la. Exatamente, a minha pessoa e a sua pessoa diante da segunda volta de Cristo. Você pode achar que tem muito tempo ainda. Você pode achar que você é jovem demais, você é pequeno demais, que você ainda tem muito para caminhar, que nós estamos aí há mais de 2000 anos falando sobre a segunda volta de Cristo, mas Jesus está voltando. Quando você olha a situação do mundo, Jesus está voltando.
A economia está culminando para isso. A gente vê esse movimento em relação às criptomoedas. Você pode estar alheio a essas coisas, mas o que está acontecendo no mundo é todo mundo monetizando a sua economia em torno do Bitcoin, que pode sim ser a moeda final, a moeda do anticristo. Nós vemos as religiões elas se unindo, vimos a morte do Papa, e sem aquela neura, entendeu, de que todo Papa que nasce ou todo Papa que morre, que todo Papa que assume não nasce, todo Papa que assume que morre é o anticristo, aquela expectativa, e os caras bombardeiam a internet com aquele monte de baboseira lá, entendeu? Pode ser. Mas a gente vê cada vez mais essa religião ecumênica, ela se organizando para tal. A gente vê os Estados Unidos, que até então estava ofuscadinho, em que ele era uma grande potência na década de 70, na Guerra Fria contra a União Soviética, agora a Rússia, e agora você vê novamente os Estados Unidos ele subindo, crescendo, impondo algumas coisas sobre a vida dele. Também não estou dizendo que o presidente dos Estados Unidos é o anticristo, nem nada disso, mas você tem que olhar os sinais. Passamos por uma pandemia há poucos anos atrás, e a gente não sabe o que está acontecendo, mas muita coisa está acontecendo pelos bastidores, e você não pode simplesmente continuar caminhando como se não houvesse acontecendo nada, como apenas o foco que você tivesse é o Dia das Mães, para você colocar dinheiro no bolso. Não pode ficar só com isso. Olhe sim, mas não olhe só para isso. Mesmo João Batista sendo o pregador mais procurado de Israel, depois de 400 anos de silêncio, ele protesta que ele não é digno de levar, desatar ou de desamarrar as sandálias daquele que vem. Desatar as sandálias era tarefa de escravos, e João está a dizer que nem mesmo essa tarefa tão humilde ele seria digno para realizar diante de Jesus. Essa humildade de João não é uma fraqueza, é uma virtude. Mateus 5,3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E daqui a algumas semanas vamos começar a meditar novamente sobre as bem-aventuranças. E a primeira delas é a humildade, é você entender e olhar para o outro, que o outro ele é superior a você, o outro tem proeminência. Primeiro ele. Casais casados, a gente fala isso com frequência, primeiro a esposa, primeiro os filhos. Você não tem direito a nada, não quer, não casa. Pastorado, entendeu? Tem a ver com isso, doação, esforço, em você se desgastar, em você se entregar. Ele, João Batista, se via como o precursor do Messias, e ele o era. Então ele não podia se situar em igualdade para aquele que ele apontava. O propósito de João era preparar o caminho para o Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento. Também seu batismo aponta para aquele que estaria um batismo diferente, um batismo de fogo, um batismo com o Espírito Santo. O batismo de João era essencialmente preparatório, e o batismo de Jesus, ele inaugura a época messiânica. Batismo com o Espírito Santo não é uma expressão usada apenas no Novo Testamento. Às vezes você acha que o batismo do Espírito Santo ele está só no Antigo Testamento, e não está. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27 diz assim. Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para uma nova terra, para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos, e os observeis, tanto o batismo com arrependimento das águas, como o batismo de fogo está aqui. 39, 29. Ezequiel 39, 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Joel capítulo 2.
Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E aí ele fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para muitos é como se fosse um batismo duplo. E é errado esse pensamento. Nós somos filhos de Deus, nós somos batizados com o Espírito, nós falamos em novas línguas, nós dançamos, nós pulamos, nós somos felizes. Mas para aqueles que não são de Deus, aqueles que não reconhecem o Senhor como Salvador, é fogo, não negativo. O batismo de fogo é sobre nós. O juízo começa pela casa do Senhor. É na casa do Senhor que começa o juízo. E isso está errado, pensar que é uma coisa ou outra, não é. Todos irão passar pelo mesmo batismo. Todos nós. Malaquias capítulo 4, verso 1. Você começar a ver a questão do batismo, do fogo, logo no início do Evangelho de Mateus. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz: Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho, a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Algo que Joel fala, que o gafanhoto, cortador, migrador, destruidor e devorador, ele vai comer a plantação de uma tal forma que não sobra nada. É a mesma questão aqui do fogo consumindo. O fogo, que nós lemos em Malaquias 4:1, destrói e consome, mas também purifica e refina. É algo que eu falei hoje pela manhã. A luz, o sol, a tentação, a provação, a dificuldade, ela é sobre todos os seres humanos. Para nós, faz com que nós sejamos pessoas melhores. Para as pessoas que não são de Deus, destruição. Destruição. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Elas provavelmente se arrependeram. Então falar de fogo junto com o Espírito Santo, nós temos que ver isso como um agente purificador. No Antigo Testamento, o fogo com frequência tem uma conotação purificadora para uns e destruidora para outros. Isaías 1:25. Isaías capítulo 1, verso 25. Voltarei contra ti a minha mão. Ele está falando com o crente, hein? Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Quando você pega um metal qualquer, ouro, prata, platina, e você quer purificar ele, você tem que esquentar. Zacarias, ele trabalha bastante esse conceito em que você, quando quer purificar, já contei essa história para vocês, mas ela vale a pena contar de novo, em que a pessoa ela foi até um ourives, e o ourives, ele foi lá, colocou num cadinho, que é um potinho de cerâmica, que já foi queimado a 3, 4 mil graus, ele resiste bastante à temperatura, e aí se coloca aquele metal lá dentro, sólido, e ele começa a aumentar a temperatura. Aquele cadinho, ele começa a absorver aquela temperatura, e ele chega a uma temperatura e fica vermelho. O que acontece é que o metal ele tem um ponto em que ele começa a ter a fusão dele. Como a água, o gelo se transforma em água, tem uma temperatura certa. A água se ferve com 100 graus Celsius e tem tudo isso, mas também o metal também tem essa condição. E aí aquele homem aumentou a temperatura e a temperatura começou a subir, ele começou a ver que ela começou a separar o metal puro de algumas sujeiras e impurezas. Que ele falou, por que você já não arrocha logo a temperatura aí para logo tirar isso? Ele falou, não, porque esse metal é muito precioso. E se eu colocar muita temperatura, vai sair exatamente a minha vida e a sua vida. Se a luta e dificuldade for maior do que nós podemos suportar, a gente espana, a gente não aguenta.
João Batista está falando aqui através desse texto de Isaías, está mostrando essa condição de que todo metal, como nós somos metais preciosos, guardados e protegidos pelo Senhor, nós vamos ser refinados por esse fogo. O batismo de água de João relaciona-se com arrependimento, mas aquele de quem ele prepara o caminho administrará o batismo de Espírito e fogo, que purifica, refina, para aqueles que são filhos somente a eles. Aqueles que não são filhos não vão ser purificados, mas vão ser destruídos. Em uma época na qual muitos judeus sentiam que o Espírito Santo seria removido até a era messiânica, esse anúncio só podia ser saudado com animada antecipação por aqueles que o recebiam e somente por aqueles. As pessoas que são de Deus, elas reconhecem a ação divina do Espírito Santo e outros não reconhecem. Deus, ele continua agindo, ele continua falando, mas nem todos ouvem. Por isso que no final de Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, ele continua falando. Eu procuro não oferecer muito conforto para você, apesar que nós temos um relativo conforto, mas o que eu quero é que você ouça a palavra e isso possa mudar alguma coisa dentro do seu coração. Todo cristão está unido com Cristo no sofrimento, na humilhação, na morte e na ressurreição. E nós fomos batizados pelo seu Espírito Santo em um batismo de fogo. Não há cristianismo sem sofrimento, não há cristianismo sem humilhação, não há cristianismo sem morte e não há cristianismo sem nós ser uma nova criatura, através do arrependimento. Purificação como resultado de provações. Zacarias, ele descreve uma grande aflição e prova para o povo de Deus, onde 2/3 morrerão e 1/3 será purificado como a prata e o ouro. Esse processo de purificação, que envolve sofrimento e perda, é essencial para a renovação e aprofundamento da fé. Sempre que a igreja cresceu, ela cresceu através de perseguição. Sempre que a igreja cresceu, ela cresceu através de morte. Não tem como ter crescimento a não ser através da dor. Purificação para a preparação para encontrar o Messias. A purificação de Josué, sumo sacerdote, em Zacarias 3, simboliza a preparação do povo para a vinda do Messias, o renovo que edificará o templo do Senhor, tempo de preparação. Você, dentro da sua vida, você está passando pelo dia da noiva, em que você vai ter que se preparar para encontrar o noivo da melhor maneira possível. Purificação não é um ato do diabo, a luta não é um ato do diabo, o sofrimento, a dificuldade não é um ato do diabo, mas é um ato de Deus. Deus promete uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação de pecado, da imundícia, demonstrando o seu desejo, o desejo determinante, não um desejo que pode ou não acontecer, um desejo de restaurar o seu povo à santidade. Você tem que olhar para a sua vida, olhar para as Escrituras Sagradas e pensar: como eu estou diante do Senhor? Se o fogo vier sobre a minha vida, eu vou ser purificado ou eu vou ser destruído? Não há uma segunda oportunidade, não há a oração lá depois que a pessoa morre, não há o purgatório, não há como você fazer algum tipo de remissão depois que morreu, acabou. Purificação como uma eliminação da falsidade do pecado. Descreve a eliminação dos falsos profetas e do espírito de impureza da terra, mostrando que a purificação envolve também a remoção do falso e da idolatria. Zacarias capítulo 13, verso 2. Zacarias capítulo 13, verso 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Purificação como um caminho para a comunhão com Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A purificação prepara o povo para orar a Deus e ter a sua oração atendida, mostrando que a santidade é algo essencial para a comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor não necessariamente se refere a você estar na igreja. Comunhão com o Senhor quer dizer com você no seu dia a dia. E purificação como um processo contínuo. Não é um dia,
não é no domingo. Seria muito legal se apenas o dia do domingo para você purificar, se você pudesse continuar com todas as suas lambanças de segunda até sábado, mas não funciona assim. Não tem como você imaginar, e aí eu já falei para vocês que o nosso pastor de São Paulo, ele falava assim, venham no curso de quarta-feira, a gente tinha lá, para você encher o tanque, você precisa de ter gás para você continuar caminhando. Gente, não funciona assim. Se você não tiver uma mudança de comportamento, esse culto, ele só vai trazer juízo sobre a sua vida. É melhor que você não venha. É melhor que você fique no dia a dia, vá para a festa, vá lá para o parque da cidade, está tendo show para todo lado, aí vai no show, porque você só vai atrair maldição sobre a sua vida. Aqui, se a pessoa quer mudar, não adianta você fazer inscrição numa academia se você não vai se exercitar. Não adianta você levantar um propósito de emagrecer se você continua enchendo, se entuchando de doce, de carboidrato. Não adianta. Você tem que ter um propósito na sua vida, você tem que determinar o que você quer e você fazer. Não adianta, você não se engana. Você pode até enganar, mas você sabe que você está errado. Nós vemos o tempo ele diminuindo e a gente vê que as pessoas elas acham que esse processo de santificação e de purificação é algo que acontece assim, não acontece. Aí eu vou marcar um dia para sentar com o pastor Paulo, vou falar dos meus pecados e agora eu estou liberado. Não, gente, isso aí funcionou lá na época do início da Reforma Protestante, em que a Igreja Católica Romana ela vendia indulgências para que a pessoa achasse que ela estava livre. O teu dízimo ele não te liberta. A tua oferta, a tua presença não. É você mudar o teu coração, é a tua mente. Você tem um processo novo de mudança no coração. Esse fogo ele nos limpa, ele nos purifica e produz o mesmo que o crisol. O que é o crisol? O ouro puro de santificação, sem nenhum tipo de impureza. Não pense que você tem um Salvador que o deixará fora do fogo. Não acha. Não acha que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade. Ele, Deus, ele vai te manter no fogo até que você seja purificado. Da mesma maneira que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram colocados na fornalha de fogo. Mateus 3,12. A sua pá, ele, o Messias, a sua pá, ele a tem à mão, ele limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse fogo inextinguível, sim, é o inferno. A vinda do Messias separará o trigo da palha. O batismo de fogo do Messias separará o trigo da palha. A luta e dificuldade vai mostrar se você é cristão ou se você não é cristão. Se no momento da dificuldade você for para o outro lado, você nunca foi cristão. Cristão é aquele que segura a onda. Está gemendo e está lá nos pés do Senhor, confiando que Ele vai fazer alguma coisa. É a confiança de que você tem, de que há um Messias por trás e controlando todas as coisas. A pá que João menciona tem um nome chamado estranho para você, talvez, para mim também, chamado de joeira, que os agricultores judeus utilizavam para separar o trigo do joio. Em certa passagem, o homem chega lá para o seu senhor e fala assim, olha, você quer que a gente separe o joio do trigo? Ele fala, não faça isso, porque pode ser que você tire trigo. Mas no dia da colheita, você corta tudo. Pega aquele trigo, coloca em cima dessa joeira, que é uma grande peneira, e aí você dá aquela sacudida e joga para cima. O mais leve vento faz com que a palha vá embora. E o que cai é apenas o trigo. Com esse instrumento, os lavradores jogavam o trigo ao ar. O joio é tão leve que até mesmo a mais fraca corrente de vento o levava embora, mas o trigo de boa qualidade caía na peneira. Aleluia. Esta é a metáfora que João está usando aqui. A joeira já está nas mãos do agricultor. O tempo de separação, de divisão entre trigo e joio é agora. Estava vendo, com certeza, conhecido também do nosso querido, em que 2 policiais, eles faleceram, nem chegaram a tomar posse. Com certeza eles tinham expectativas. Não sei se tinham familiares ou não tinham. Mas talvez eles pensassem em um plano de carreira, em fazer um cargo de oficiais. Não sei se faleceram ontem ou não, eu sei que eles estão falecidos. Acabou. A gente não tem mais que essa ideia de que a pessoa ela vai durar 60, 70 anos. Vou fazer 58 anos.
Poxa, estou avançado. Aí eu olho o Joaquim, olho a Isabela na barriga da Rayane, entendeu? E falo, poxa, é toda uma vida, mas será que essas vidas que estão aqui, elas vão atingir a minha idade? Será que vão atingir? Será que você vai ficar esperando alguma coisa acontecer? Vai esperar realmente fazer 50, 60, 70, 80 anos? E se não fizer? Minha mamãe fez aniversário, graças a Deus, não vou falar a idade, porque ela fica brava, mas com certeza é mais que 58. E eu oro todos os dias, Senhor, dá longevidade para ela com qualidade de vida. Mas eu sei, eu tenho no meu coração a certeza de que ela vai ter um ciclo de vida de mais 5, no máximo 10 anos. E eu não quero nem que ela viva mais que isso, porque aí a pessoa começa a definhar e começa a sofrer. Minha mãe, ela é super ativa, ela vai na igreja, ela canta no coral, e ela tem a idade dela, ela faz a comida, ela limpa, ela faz tudo. Eu não quero ela deitada na cama, eu prefiro que o Senhor realmente a leve, por mais triste que seja isso. O nosso tempo ele é rápido, é estralar de dedos. O tempo de separação, divisão entre trigo e joio é agora. A palha espalhada é amontoada e queimada, e a eira, o local onde está a plantação, ela fica limpo. Salmos 1,4. Salmos 1,4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento disperse. Você já decorou esse salmo. Isaías capítulo 5, verso 24. Isaías 5, 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho é a palha, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Daniel capítulo 2, verso 35. Daniel capítulo 2, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras, de novo, no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra, em especial a primeira parte do versículo. O fogo que nunca se apaga representa o julgamento do fim dos tempos, que está chegando. Isaías 34, 10. Isaías 34, 10. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. E aí já é um outro fogo. Esse fogo aqui não é o fogo de purificação, é o fogo eterno. Mateus 5, 29. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno, esse fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga não é só uma metáfora, mas é a realidade terrível que ocorre a separação do trigo da palha feita pelo Messias, que está voltando. Portanto, a proximidade do reino exige arrependimento ou então viver as consequências. Você consegue entender que esse momento é crítico? A igreja visível é composta por trigo e joio, de joio e trigo. No último dia, Jesus separará os membros verdadeiros dos falsos. Ele reunirá o trigo na casa do seu Pai, e o resto será queimado como fogo inextinguível. Entenda que você não é chamado a abandonar as coisas. Não é isso. Não é para você ir para uma ilha distante e agora só ficar orando, não. Cada pessoa aqui tem um momento especial que está vivendo. A gente tem aí a Isabela sendo gerada, da mesma maneira que a gente vê o Joaquim começando a caminhar. E cada um tem a sua especificidade. Não é para você parar a sua vida. Não vou viver mais.
não vou mais fazer uma viagem legal, não vou comer mais num bom restaurante, não vou comprar uma roupa legal, não é nada disso. Isso é o evangelho da prosperidade, que é arrancar o seu couro para fazer com que ele possa ter o carro mais bonito que tenha. Não é esse o propósito do evangelho. Mas o evangelho é para você trazer a sua consciência no seu coração, em que algumas perguntas você tem que fazer na sua vida em algum momento. Primeiro, a qual grupo eu pertenço? Joio ou trigo? Joio ou trigo? Destruição ou purificação? Meu destino é a casa do meu pai ou o inferno, que o fogo que nunca se apaga? A tua decisão é agora, é hoje. É uma mudança de comportamento. É você entender que as suas ações, elas têm consequências a nível eterno. Se amanhã você deitar, se hoje você deitar para dormir, você falecer, você vai acordar vendo quem? Deus como o teu consolador ou como o juiz que vai te lançar no fogo eterno? Minha oração é que nada tenhamos a temer em relação ao juízo futuro de Deus. Eu realmente oro para que realmente você se converta. Contudo, se eu acreditasse que todos que estão aqui, ou que estão assistindo, ou que vão assistir, eles vão ser salvos, eu seria um tolo. Porque, infelizmente, no dia do juízo, alguns de vocês vão estar faltando. Não vão estar lá. Aquela fila, quando o Senhor ele olhar e falar, direita, ovelhas, esquerda, bodes. Não vai ter como você mudar de fila. Não vai ter como eu chegar e falar assim, não, mas a Rosângela é minha esposa e ela está lá do outro lado, eu quero ficar junto dela na eternidade. Deus pode olhar para mim e falar assim, não. Mas em teu nome, Senhor, eu preguei o evangelho. E ele pode olhar para mim e falar assim, eu nunca te conheci. Se você for uma dessas pessoas que entende que está com um pelar e um pecar, tem uma vida que não é segundo os padrões de Deus, eu convido você a correr ao Senhor, correr à cruz, para que Ele te purifique e o transforme e tome você para Ele. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Antes eu vou orar. Entenda que dentro do texto de 1 Coríntios 11, 23 e diante, diz: se você toma a Santa Ceia com o coração em pecado, não é que você não comete pecado, porque eu já disse que eu sou o maior pecador. Não é isso. Mas você sabe que você está em pecado. Não é para você deixar de tomar Santa Ceia. Estava lá dando o curso na semana passada, lá em Teresina, foi até aqui, para falar sobre batismo, falar sobre Santa Ceia, em que algumas igrejas não permitem que, se a pessoa está com o pecado, ela tome Santa Ceia. E a moça que me recepcionou, ela ficou 9 meses sem tomar Santa Ceia, porque o pastor entendeu que ela estava em disciplina. Se você deixar de tomar a Santa Ceia, você vai estar pecando de outro jeito, que é a soberba no coração e você achar que você tem capacitação a se libertar à parte de Cristo, e você não tem. Então é abaixar a cabeça, pedir perdão ao Senhor, formar no seu coração um firme propósito de não pecar mais em relação àquilo que está te acusando, e então selar isso com a Santa Ceia do Senhor. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pelo teu amor e pela tua graça, pela palavra que foi pregada. Que nós possamos, Pai, ser purificados e que nós não sejamos destruídos ou consumidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.